E a gente falou bastante ainda sobre o conflito entre Israel e Hamas, também a situação ficando mais tensa, cada vez mais tensa no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, para trazer a situação de momento, a expectativa também pela repatriação dos brasileiros que seguem aguardando a abertura dos portões para o Egito, aqueles que estão em Gaza. Tem ajuda humanitária que deve começar a entrar na faixa de Gaza amanhã. Tem muita coisa para acontecer, Eduardo Frumento, e em meio a tudo isso, a defesa, né, o Ministério da Defesa de Israel já falando de, em breve, a gente vai ver a realidade de Gaza de dentro, ou seja, já mais uma vez sinalizando a proximidade da incursão terrestre. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Diferentes pontos deste conflito. A gente começa falando justamente sobre essa possível incursão aí de Israel no território da faixa de Gaza. Isso porque o país está se programando realmente para que essa operação seja desencadeada brevemente, de acordo com a Força de Defesa de Israel. O país continua a realizar algumas incursões pontuais ali no território da faixa de Gaza. Hoje, novas incursões foram realizadas em busca principalmente do esconderijo onde estão os reféns feitos pelo Hamas. O governo israelense disse hoje que são pelo menos 203 pessoas capturadas pelo grupo terrorista, mantidas essas pessoas, portanto, no enclave palestino. Anteriormente, a Força de Defesa de Israel calculava em 199 o número de reféns. Essas listas vão sendo atualizadas diariamente, isso porque Israel diz que ainda faz varreduras nos locais atacados pelos terroristas já no sábado do dia 7, né? A gente está completando aí 13 dias deste conflito. Agora há pouco, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu postou em uma rede social imagens de uma visita que fez hoje a tropas que cercam ali a região de Gaza. A visita é a segunda nessa semana e, claro, indica mais uma vez que a incursão terrestre na faixa de Gaza está próxima. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse mais cedo que as tropas estão perto de ver Gaza por dentro. Enquanto isso, os ataques aéreos de Israel no enclave palestino continuam. Hoje, o grupo de brasileiros que está em Han Yunis se assustou com os bombardeios. O palestino, pai de duas filhas brasileiras, Hassan Rabi, enviou um vídeo logo após o ataque. A utilização de hoje, a situação no Gaza, ainda não há chance para a gente sair hoje. Não tem informação da abertura da fronteira, mesmo que o voo presidencial já está no Egito. Mas infelizmente não tem nenhum notícia, aviso que a gente vai sair, nem hoje nem amanhã, tá? Esse momento. A situação também da noite foi bastante ataque na cidade do Khan Yunis, do Rafah, bastante gente morta, feridos. Continuamos sem água, sem luz, as comidas limitadas, as padarias bem lotadas para comprar pão, alimentação. O Hassan contando aí justamente dessa realidade dos brasileiros. Ele fala de uma noite com muitos ataques, né? A gente lembra que eles estão 6 horas à frente aqui do horário de Brasília, portanto lá já 8 horas da noite. A gente está esperando a movimentação e a reabertura desse posto de fronteira, porque como disse o Hassan, esse grupo de brasileiros são 26 ao todo, são 17 brasileiros, 7 têm registro nacional migratório, portanto palestinos regularizados e que podem vir ao Brasil, e 2 que são palestinos, mas têm ali seus parentes brasileiros e que também devem vir ao país assim que a passagem pelo Egito for autorizada. Na cidade de Han Yunis são pelo menos 16 brasileiros que foram surpreendidos hoje com bombardeios que aconteceram ao longo de todo o dia, um deles ainda na manhã de hoje, e o Hassan tem aí feito relato justamente dessa bomba que caiu próximo ao local onde os brasileiros estão. Agora, bombardeio agora, ao lado da casa, agora. Não existe um lugar seguro na faixa do Gaza. Estou na cidade do Khan Yunis, não existe lugar seguro, ao lado da casa. Para quem está no rádio, né, e não conseguiu ver essas imagens, a gente vê uma enorme coluna de fumaça que sobe ali a cerca, sei lá, de 100 metros ou menos até dessa construção
onde estão os brasileiros. São pelo menos 16 que estão na cidade de Han Yunis. A ONU afirma que funcionários da organização ficaram feridos em bombardeios realizados hoje na faixa de Gaza. A situação fica cada dia mais crítica, de acordo com as Nações Unidas. Hospitais estão desligando as luzes para racionar a eletricidade, já que não há combustível para manter os geradores. Apenas as unidades de terapia intensiva mantêm as luzes ligadas ao longo de todo o dia. Nos outros locais, celulares e lanternas estão sendo usadas para iluminar esses procedimentos médicos que, claro, são feitos aos montes nestes hospitais. Falta pão, encontrar comida está cada vez mais difícil. A ONU reduziu até a porção de comida entregue aos mais de 500 mil atendidos em campos de refugiados e unidades geridas pelas agências aí da organização. A estimativa é que os suprimentos sejam suficientes apenas para mais uma semana. Amanhã, logo pela manhã, a promessa é da chegada de ajuda humanitária ao enclave palestino. O posto de fronteira de Rafah será reaberto pelo Egito e 20 caminhões serão autorizados a entrar no território. A ONU vai estender uma bandeira da organização no local e vai fiscalizar todos os veículos autorizados a passar. As regras foram definidas pelo Egito e por Israel após uma mediação dos Estados Unidos. A ideia é que esses caminhões sejam encaminhados a postos e escritórios dentro da faixa de Gaza geridos pela ONU. E o presidente americano Joe Biden, ontem, logo após fazer uma visita a Israel, disse que caso o Hamas pegue essas doações, pegue essa ajuda humanitária, todo o processo será suspenso. A partir de agora, existe a expectativa de que essa ajuda humanitária chegue com mais facilidade à faixa de Gaza. Já são mais de 100 caminhões que estão do lado egípcio para entrarem, esperando essa autorização para entrar em Gaza. São pelo menos 5 mil estrangeiros que esperam na faixa de Gaza pela reabertura desse posto de Rafah para deixarem o enclave palestino. Entre eles, claro, estes brasileiros, são pelo menos 500 americanos, a gente tem ali também franceses, britânicos. Hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também esteve em Israel e existe uma preocupação para a retirada o mais breve possível desses estrangeiros que lá estão. Existe uma resistência muito grande do Egito pela reabertura, porque existe um medo de que um número de refugiados muito grande ultrapasse ali essa faixa de fronteira. Então ainda a gente não tem uma solução para essa passagem, principalmente dos estrangeiros, mas claro também da ajuda que precisa chegar e precisa chegar rapidamente à população que já está sem eletricidade, sem água, a comida está difícil por lá e são muitos os entraves até para a manutenção dos atendimentos humanitários, já que está faltando combustível e eletricidade não tem, né? Ô, Frumento, rapidamente, né, pra gente explicar, até uma ouvinte nossa pergunta, né, o que o governo brasileiro vai fazer se esses brasileiros não forem evacuados a tempo, permanecerem nessa guerra? A gente fala no começo, brasileiros estão deixando Israel, brasileiros estão presos em Gaza. São duas fronteiras bloqueadas. Não existe como entrar, né? Pra deixar muito claro pro nosso ouvinte. A faixa de Gaza faz fronteira com 2 países, né? É uma fronteira de 12 quilômetros com o Egito, que é uma fronteira muito pequena, e você tem o restante dessa fronteira, são mais de 40, 50 quilômetros de fronteira com Israel. Israel já disse que não vai permitir a passagem de ajuda humanitária ou qualquer passagem do lado israelense para o palestino enquanto os reféns não forem libertados. E a gente não tem nenhum indicativo de que o Hamas vá fazer essa libertação o quanto antes, né? Então existe esse impedimento pelo lado israelense e existe essa única passagem pelo Egito, que está restringindo um pouco essas negociações, está dificultando essas negociações também por um medo de uma escalada de refugiados por ali. O Egito que já tem pelo menos 200 mil refugiados de outros conflitos que ocorrem na África. E você tem uma preocupação da instabilidade política, não só com essa questão dos próprios imigrantes, mas você fala ainda, né, de uma abertura, de uma eventual passagem também de terroristas para o território egípcio, gerando também um conflito interno relacionado a essa possibilidade. Então, a questão até agora é de um corredor humanitário para a chegada de mantimentos básicos, e aí o Frumento detalhou todos eles, mas a saída dessa população civil que aguarda, né, um refúgio, e até de pessoas
de outras nacionalidades, não só os palestinos, mas pessoas de outras origens, aguardando essa liberação que não aconteceu até agora e, pelo menos por enquanto, não tem previsão de acontecer. Hoje o presidente do Egito, o Al-Sisi, recebeu o rei da Jordânia. Sim. Né? Houve uma conversa aí, o ministro das Relações Exteriores da Jordânia também esteve nessa visita, diz que todos os esforços são feitos para evitar uma escalada de tensão ali naquela região, mas ele diz que, claro, né, existe um medo de ambos os lados por essa guerra se alastrar, e também isso acaba dificultando um pouco as negociações para você fazer a reabertura em definitivo desse posto de Rafah, que é a única passagem, como a gente disse, atualmente possível para quem está ali na faixa de Gaza.